Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e tenho um canal no YouTube voltado à dança, um canal que recebe o meu nome. Se você ainda não conhece esse canal, eu convido a conhecê-lo e, se você gostar, eu peço que você se inscreva, aperte o sininho em todas para receber todas as notificações e, se possível e se você quiser, eu gostaria que você apoiasse o canal através do Pix celular 21 971 9769 60. Hoje eu vou conversar com uma professora do curso de dança da Universidade Estadual do Paraná, Renata Noyama, que já é doutora, e a Renata já entrou. Vamos conversar sobre os caminhos que a dança pode oferecer. O caminho da prática, que sempre foi o que existiu, e o caminho da teoria. Então, o tema da nossa conversa é: dança, prática e teoria, esses caminhos se cruzam? Vamos receber então Renata Noyama. Para Renata, que muito gentilmente aceitou esse convite feito por mim para discutirmos esse assunto tão importante. Renata, Oi, Wanderson. querida, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu Obrigada, fico muito feliz com você aqui. obrigada a você por ter me convidado. É um prazer estar aqui com você, Wanderson. É um prazer te conhecer também, pessoalmente, né? É um prazer também te conhecer. Renata, nós vamos conversar então sobre esses caminhos que a dança oferece, né? O caminho da prática, que sempre ofereceu, o caminho da teoria. Mas antes de nós falarmos sobre o tema, eu queria que você falasse para as pessoas que estão assistindo agora e que vão assistir depois, sobretudo, um pouco sobre você, a sua carreira. Então, como eu falei para você, né? Eu transitei muito tempo entre a dança e a filosofia, porque eu fiz uma carreira acadêmica na filosofia, dei aula de outros temas na filosofia e tudo, né? Mas eu sempre nutri a dança e tive na universidade vários outros projetos. Mesmo quando eu dava aula no curso de filosofia, eu tinha muitos projetos em dança. Então, eu vim fazendo essas duas coisas conviverem ao longo de 15 anos, né? Eu fiz graduação em filosofia, sempre dançando, graduação, mestrado, doutorado nessa área, e aí vim trabalhar aqui no Paraná, né? E aí fazia essas duas coisas conviver, até o momento que eu falei, chega, não quero mais, entendeu? Eu quero ficar só na dança. E aí falei, olha, eu vou fazer outro doutorado, tanto que eu estou fazendo um segundo doutorado na Unirio, né? Como eu te contei, em artes cênicas, nem que seja para fazer Uhum. outro, e ficar na área teórica, né, acadêmica, da dança. E aí, nesse meio tempo, aconteceu uma transferência, né, de um curso para outro, dentro da mesma universidade que eu já estava. Então, agora eu estou no curso de dança da Universidade Estadual do Paraná. E agora eu estou bem feliz, porque eu posso trazer a filosofia para dentro da dança, mas eu não preciso me preocupar com outras coisas que não sejam aquilo que faz parte do meu universo, né? Do universo. Eu fiz um caminho um pouco diferente, né? Mas parece que quando a coisa está dentro de você, não tem jeito, a gente tem que ir até o final. É muito forte, né? Muito forte. Agora, Renata, você disse, eu vim para o Paraná. Você tem estudado no Rio. Você é natural de onde? Eu sou natural de Petrópolis. Petrópolis. E que dança você fez? E você fez aulas de quê? Eu Balé clássico, jazz, sapateadas normais? Eu só fiz balé clássico a maior parte do tempo. E teve um período durante o meu doutorado em filosofia que eu fiquei em Barcelona, que eu fiz um período de sanduíche, né? E aí nesse período eu fiz bastante contemporâneo, né? Bastante assim no sentido de que foi um período intenso, foi quase um ano que eu cheguei a ficar lá. E O que é esse período de sanduíche? quando você está no doutorado, existe uma bolsa que você pode fazer uma pesquisa numa universidade fora. Então, eu fui para terminar o doutorado em filosofia com um professor da Universidade Autônoma de Barcelona, professor Raul Gabás, que Uhum. é assim, excelente. E aí lá eu dividia o meu tempo. Eu fazia o máximo possível de aulas de dança para aproveitar os professores que eu encontrei lá, né? E eu
passava as noites estudando para terminar a minha tese. Foi um período muito bacana, foi uma oportunidade muito boa para mim, assim. E aí foi Sim, eu quando imagino. eu me Renata, inteirei mais. Desculpa, não te não, entendi. não, desculpe, não, complete. Foi quando você se inteirou mais. Eu te Da estética interrompi, desculpa. contemporânea, porque a gente tinha aulas assim de Graham, de Limon, tudo em termos de técnicas, né? Não só o contemporâneo investigativo, mas um contemporâneo mais de técnicas de diferentes autores, né? E aí foi quando eu comecei a gostar mais. Foi porque eu sempre tive uma aproximação com a dança que não conseguia ser eximida a técnica, talvez por eu ter vindo, né, do balé clássico, assim. Então, quando eu olhava lá, antigamente, quando eu era jovem, eu olhava para o contemporâneo, pensando ele só como investigação, aquilo não me atraía muito. Eu falava, mas o que eu estou fazendo, sabe? Eu acho que muita gente tem esse sentimento, né, no início, assim. E aí eu fui compreender melhor o que era dança contemporânea e tal. Mas mesmo assim, a minha paixão, vou te confessar, é o clássico mesmo, sabe? Eu amo. Sei. Ô, Renata, primeiro eu queria dar boa tarde para a Celine, uma querida amiga que entrou aqui, e também para os outros que entraram, sejam todos muito bem-vindos. Renata, vamos começar então por você aí. Então, você dançou, hoje você é professora universitária. Quais são as disciplinas que você leciona na faculdade de dança? Então, eu vou para a área de história da dança e de balé clássico, né? Então, eu dou as disciplinas. No momento, eu estou dando balé clássico, as disciplinas 3 e 4, que são as mais avançadas, assim, e estou dando história da dança, do século XX, digamos, né? Também posso dar filosofia e tal, mas, né, trazendo isso para dentro da área da dança, porque eu, né, Tá, gosto dessa parte teórica, assim. tá. E essas aulas de balé clássico que você leciona são aulas teóricas ou práticas? Vocês vão para a sala de aula mesmo? Sala, a gente tem muitos estúdios, né, na faculdade, estúdios mesmo de dança com espelho, barra, linóleo, e a gente faz aulas, pelo menos o meu método é esse, né? A gente faz as aulas e vai colocando algumas reflexões durante as aulas, pensando que esses alunos e alunas são bailarinos, pesquisadores e docentes ao mesmo tempo, né? Então, muitas das estudantes que estão lá já dão as suas aulas em academias, né? Então, eu vou aproveitando aquela prática e a partir de cada aula eu falo assim, olha, então essa aula foi sobre o quê? O que eu explorei aqui nessa aula? Em todos esses exercícios, o que vocês perceberam que é o foco? Né? Qual que é quando eu precisar de uma aula que tenha foco em giro, o que eu faço? E aí eu proponho que elas façam exercícios, assim a gente vai dinamizando um pouco em dançar, propriamente dito. É, enfim, eu acho que é preciso também, mesmo dentro da universidade, é preciso também treinar a técnica, sabe? Assim, dar oportunidade para o estudante experimentar que nem todos tiveram as mesmas oportunidades. Isso, para mim, é bem relevante, sabe, Wanderson? Porque quando você entra Sei. numa turma de uma universidade pública, você não pode considerar que todos ali tiveram a oportunidade de fazer aulas pagas de balé clássico, né? Então, até muita gente não conhece, É uma arte muito cara, né, Renata? muito caro, né? É muito excludente ainda o mundo do balé, né? Ainda é verdade. Melhorou Renata, ainda. mas melhorou, mas ainda é difícil, né? Nem todos têm acesso, apesar dos projetos sociais que existem, né? Sim. Agora, a dança sempre foi prática, não é? Vamos falar do início da teoria é, invadindo esse universo da prática. Quando foi que surgiu, você tem essa informação, a primeira faculdade de dança no mundo ou no Brasil? Por que que ela surgiu? Então, eu vou te dizer assim, eu acho que a primeira faculdade de dança no Brasil, se não me engano, foi a UFBA, e já tem mais de 50 anos, assim, no Brasil. No mundo eu não sei. Mas Tá, eu acho que isso ainda é um passo posterior, quando os cursos entram nas universidades, né? Isso, na minha opinião, advém de um momento que a dança moderna estava se instalando, né? Tanto na vertente estadunidense quanto na vertente alemã, por exemplo,
houve um movimento de pensar o corpo. Houve um movimento de se teorizar sobre o corpo. Antes disso, a gente tem que pensar, e pensando um pouco em termos de filosofia, né? Eu acho que a gente tem que pensar que a dança, entre todas as artes, foi a menos falada pela filosofia. Né? Digamos assim, a gente tem estética desde o século XVII, né? Mas estética como disciplina, né? Mas os filósofos não falavam da dança. Justamente porque o corpo é uma coisa muito difícil de se falar numa tradição racionalista como é a nossa do Ocidente, né? Então, a dança vai ficando sempre excluída, assim, sempre... só para você ter ideia, o Hegel fez um... Hegel é um filósofo alemão, né? Muito importante, ele fez um tratado das artes, assim. A dança era uma coisa muito acessória, tipo jardinagem, sabe? Então, os filósofos mesmo estudando arte, eles não compreendiam a dança. Eu acho que isso é um ponto. Mas, quando você tem, por exemplo, Dalcroze, né? Quando você tem em cima do Dalcroze o Laban, e todo um ambiente, principalmente na Alemanha, né? De se repensar esse corpo para uma educação física, para uma relação com o corpo que não seja essa do corpete apertado, né? Então, a gente vai vendo no início do século XX uma teorização sobre o corpo e sobre o movimento. E daí surgem algumas apropriações que vão tentar, na minha opinião, não substituir a dança, mas a dança prática, né? Mas dar subsídios e permitir que essa dança prática explore outras coisas. Por exemplo, o Laban explorando o espaço, né? O peso, todos aqueles princípios que o balé é o balé clássico, digamos, a dança clássica, tem um princípio que é a verticalidade, né? Tem uma forma de mover o corpo. E a partir de certo momento, esses bailarinos foram indo na prática, mas também refletindo sobre essa prática, tentaram mudar um pouco esse panorama, sabe? Eu acho que, assim, nos Estados Unidos, o que aconteceu? A gente tem lá Loie Filler, Isadora Duncan, como é que fala? Os que vem primeiro, né? Essas pioneiras da dança, também movimentaram essa visão do corpo. E rapidamente nos Estados Unidos começaram a surgir alguns cursos que vão invadir a universidade, de certa forma, sabe? E vão estudos iniciais aí no início do século XX. Finalmente a dança vai ocupar. Olhando para o outro lado, né? Você falou em invadir a prática, que eu acho que é uma forma de enxergar que não é errada, mas, por outro lado, é permitir que a prática se modifique, assim. Acho que é um diálogo, né? Mais do que... Entendi. Renata, mas quando você fala da filosofia, seja a filosofia clássica ou aquela moderna ou contemporânea, a gente está falando de uma prática de pensamento que não consegue olhar para a dança, porque a dança não é praticada por todos, né? Talvez a filosofia clássica, que tipo de dança ela poderia vir? Não é isso? E essa filosofia mais contemporânea também, como é que ela vai se aproximar daquilo que ela não conhece, nem mesmo a ponto de investigar? Porque a dança, como prática ela só pode ser investigada, dentro do meu ponto de vista, e quero saber o seu, dentro de sala de aula. Não é? Que investigação teórica é essa sobre aquele corpo que tem códigos muito específicos? Como é que você chega a esse código se você não os pratica? Como é que você enxerga isso? Então, eu acho que tem duas questões, né? Uma coisa é estudar determinados códigos, e está perfeito, estudar determinados códigos para compreendê-los melhor, para fazê-los, até vou usar uma palavra que eu não gosto muito, que é evoluir, mas vamos olhar para o balé clássico. Se você pegar o balé clássico do início do século passado e hoje, a gente vai ter um balé clássico que tem muito mais amparo da ciência, no sentido da gente ter um conhecimento de anatomia, tudo mais, para não machucar as pessoas, né? Então, assim, eu acho que isso é uma apropriação de um código super positivo, estudar aquilo que a gente faz, né? O que essa outra vertente, a vertente moderna faz,
é um diálogo mesmo, né? No sentido de eu estou são praticantes de dança, né? Então, todas essas Uhum. pessoas que a gente está falando, por mais que não venham do balé, são praticantes de dança. Então, eles, na sua prática, foram buscar, né, elementos para dizer, olha, dança também pode ser isso. Né? Dança também não precisa ser só essa verticalidade. E nesse sentido, me parece que nasce uma dança que é o que a gente chama de dança moderna. Percebe? Aham, Uma sim. junção entre a teoria e a prática e um questionamento daquela prática, entende? O teórico aqui, ele é muito no sentido do questionamento. Eu questiono essa maneira de mover o corpo e aí eu vou escrever sobre, olha, tem outra maneira, né? O corpo não precisa disso, né? Então, Renata, então, mas quando a gente fala assim do nascimento da dança moderna, isso nos remete de uma maneira inevitável a Isadora Duncan, Uhum, que ela reescreveu o corpo da cena, né? O corpo do palco. Ela reescreveu esse corpo. Uma outra maneira de colocar o corpo, com outros códigos, repetindo aqui a palavra, uma outra movimentação, quebrando com aquela tradição do balé clássico. E aí, após a Isadora, a gente tem alguns outros, né, nomes que você já citou, e talvez o nome que mais tenha vindo aí aos holofotes seja de Martha Graham. uhum, Mas foram pesquisas feitas dentro da sala de aula, né? O meu questionamento enquanto dúvida, enquanto um praticante de dança, hoje eu sou professor, não danço mais. Como é que se constrói uma teoria, uma pesquisa por aquele que não dança ou que dança pouco? uhum. Se, na verdade, ele está tentando escrever sobre aquilo que vai para a cena. Entende o que eu. Entendo perfeitamente. E Assim, essa é. isso Uhum, é uma discussão também que permeia até os cursos de dança, sabe, Wanderson? Assim, quando a gente diz, né, por exemplo, devemos ou não devemos ter um teste de habilidade específica quando a gente faz o vestibular. Porque, assim, se a gente não tem, a gente pode ter pessoas que nunca praticaram dança, né? Mas se a gente tem também, qual é o papel da universidade? Isso aí já é outra discussão, né? Porque a gente também pensa num acesso mais democrático à dança. Aí isso é uma questão mais política, né? Mas da tua questão, né, do corpo que não dança poder existir na dança, isso a essa altura, digamos, em 2021, né? Isso é uma demanda, sabe? É uma demanda das pessoas também dizerem, olha, eu não preciso ser um bailarino formado, em termos de formado conformado dentro de uma sala de aula, para poder existir na dança. Isso tudo está em torno, não sei se eu estou me fazendo um pouco confuso, mas isso tudo me parece que está em torno não, não está, não. de o Fique que tranquila. da pergunta, o que é dança? Porque a dança é uma perspectiva que a prática exclui a teoria, que a teoria é, não permite que o sujeito alcance algo dentro da dança. Então, assim, dentro da universidade, como que a gente entende? Que essas duas coisas estão sempre se complementando, né? Que não precisa partir de um corpo conformado, já posto dentro de uma técnica, e que esse corpo, qualquer corpo, poderia explorar o universo da dança, sabe? Mas aí, claro, aí a dança cena, tá? E aí, eu vou botar na cena? Então a gente vai para as discussões, acho que mais da performance, né? E cada um entendendo dança do jeito enfim, que pensa, né? Porque a dança não é um conceito objetivo, né, Wanderson? Eu acho que a questão que está por trás disso é o que é dança e se todo mundo pode dançar, né, na cena. Então é muito uma questão Sim, de percepção da arte, né? O que é arte? Quem que eu posso botar lá para dançar? A gente procura pensar sempre, né, na perspectiva de não excluir, é, de não pensar de uma forma muito excludente, né? Como a gente entende que o balé sim, pensou por muito tempo, até assim, digamos que a gente pensa só no balé clássico, né? Hoje a gente
eu sou formada, né, pela Royal e Aham. tenho o bacharelado, né? Então, assim, quando a gente é professor, a gente tem a perspectiva, mesmo dentro da Royal Academy of Dance, que é uma instituição que a gente poderia dizer, nossa, uma instituição super elitista, no sentido de que tem pouco acesso a pessoas que não têm poder aquisitivo, né? Então, assim, mas mesmo dentro dessa instituição, o balé é pensado como algo que pode ser feito desde criancinha até lá os Silver Swans, né? Com a terceira idade. Então, assim, eu acho que hoje tem esse movimento de não dizer que a dança pertence somente ao palco e pertence somente a determinado tipo de corpos e pessoas, né? Porque isso, de fato, foi uma É, trajetória excludente, assim, né? Digamos. eu entendo o que você está falando e acho sim que a dança deve ser democrática, a começar pela possibilidade de todos que quiserem dançar, né? Isso remete ao início da nossa conversa sobre a dança ser uma arte cara, um par de sapatilhas é caro, não é? Tudo que envolve a dança acadêmica é caro. Agora, quando a gente pensa em cursos universitários de dança, esses cursos formam que tipos de profissionais? Perfeito, assim, eu até tinha pensado Porque em falar sobre isso, sabe, Wanderson, para dar a entender um pouco mais o que a gente faz dentro da universidade, porque o curso de dança parece uma coisa meio que o pessoal não sabe muito bem o que acontece, né, lá dentro. Você ia completar a pergunta? não, é porque eu já vi pessoas, já escutei de pessoas que fazem faculdade de dança, dizendo que elas se tornariam professoras. E aí eu queria professoras da prática. Então eu queria ver o seu ponto de vista sobre isso. Perfeito. É, só para colocar no meu caso, né, a gente tem dois cursos, o curso de bacharelado e o curso de licenciatura. A diferença entre eles é que o curso de licenciatura vai te deixar, né, te sair com um diploma de licenciado. Isso significa que não só você pode dar aula de dança, mas você pode dar aula de dança no ensino básico e aula de arte. Então você tem um diploma do mesmo jeito que qualquer outro professor de artes pode entrar no ensino básico, né? Então ele tem um campo de trabalho, né? Pode fazer concurso com essa licenciatura e tudo mais. E o Uhum, bacharelado, não. Mas, ao mesmo tempo, como a gente não tem no Brasil exatamente uma legislação que, né, diga qual tipo de profissional vai estar nos cursos livres, por isso eles são cursos livres, academias, todos os nossos estudantes, a maioria, vão ser professores também. Com ou sem licenciatura, né, ele vai dar aula na academia, etc. Então, assim, como a gente procura pensar esse egresso, que tipo de profissional a gente procura formar? O entendimento de que ele é um artista, docente, pesquisador. Que ele tem que articular os elementos da sua docência com a sua arte e que a arte tem a ver também com uma pesquisa, que a pesquisa não é uma pesquisa, a pesquisa em arte, agora fazendo um parênteses, ela não é muito uhum. igual a uma pesquisa, sei lá, de laboratório de ciência. Tá? Ela tem uma. O Kennedy falando que eu sou a melhor coordenadora. Lindo. A gente tem vários tipos Seja bem-vindo, Kelly. de pesquisa na universidade, na pós-graduação, né? Então, a pesquisa em arte, ela tem as suas características, né? Em geral, a pesquisa em arte tem muito a ver com um objeto artístico mesmo, né? O sujeito vai estudar ou uma coreografia específica, uma obra específica, ou vai um autor, ou vai estudar uma proposta, ou vai estudar fazendo uma proposta própria e falando sobre aquilo. Né? Então, pensando lá no nível da pós-graduação, explica melhor o que a gente está formando, né? E eu acho importante Uhum, pensar nessa articulação teórico-prática, assim, porque eu penso, particularmente, assim, que a gente também precisa formar pessoas para o discurso. Os nossos bailarinos profissionais, assim, eu acredito que é importante ter na sociedade pessoas que saibam falar sobre a dança,
né, que cheguem na escola básica e mudem lá do básico essa perspectiva de que a dança é somente uma diversãozinha, né? Uma coisa que faz ali, se você tiver dinheiro, se você for burguês, você vai poder fazer uma dancinha para se divertir, mas não é nada sério, né? Essa perspectiva meio que a dança é uma Mas, Renata, quando Fala. isso, mas quando nós chegamos ao ponto da profissionalização, talvez o bailarino profissional ele não tenha essa capacidade de articulação verbal por uma questão de treino mesmo, não é? Porque, na verdade, enquanto os seus amigos, os seus colegas foram para as carreiras normais, acadêmicas, aquela pessoa que se dedicou à dança ficou 8 horas por dia segurando numa barra. Uhum. Então, o discurso dela pode não ser verbal, mas é corporal. Através do corpo, ela fala da importância da dança, não é? Então, quando você tem um espectador vendo um espetáculo profissional, aquele espectador é informado de que a dança não é um hobby, ela pode ser um hobby para quem pratica 2 vezes por semana e dança no final do ano, mas a dança pode ser levada muito a sério, a ponto da pessoa até pagar o ingresso para ver corpos se movimentando. Esse discurso que vem da prática, que vem do corpo, na sua opinião, não é um discurso válido também? Como é que você enxerga isso? Não, ao contrário, eu penso assim que é o mais importante, digamos assim, é o discurso para o qual a gente trabalha, né? A nossa questão é trazer a pessoa de fora para dentro do teatro. Quem que vai fazer isso? Normalmente é o professor que está perto da criança, que tá assim, nos lugares onde o acesso não é tão simples, né? Porque a gente fala de uma perspectiva, às vezes, de uma cidade grande, né? Uhum. Que existe no horizonte esse balé profissional. Mas, às vezes, a pessoa está tão distante. Nas cidades menores não é assim, é. É assim, né? Então, assim, cada um tem o seu papel. Eu acho que o discurso não é assim, um discurso específico, assim, sabe? É que a cultura se apropriasse, a nossa cultura brasileira, né? Nela tivesse um lugar mais potente para dança, né? Assim, que fosse mais natural entender, por exemplo, um menino que chega e fala, quero ser bailarino. Na nossa cultura, isso ainda é um tabu, né? Então, eu acho que é importante Ainda é, ainda é. a importância da pessoa que vai falar ali no cantão da escola pública, do, do lugar pequeno, né? De uma cidade de interior. Eu passei muito tempo no interior, então isso me mudou também muito a perspectiva, né? Que quando a gente está no Rio de Janeiro, Uhum. é muito. Nossa, mas parece que não vai porque não quer, né? Você não está falando isso, mas é, é tudo muito ao nosso alcance, assim, né? E tudo me parece, assim, na educação, me parece que tudo é muito questão de horizonte. A criança, o adolescente, o jovem adulto, assim, é o que eu sempre acreditei, trabalho, quando eu tive projeto social, como eu trabalho como professora, assim, eu gosto de focar o sonho, o horizonte, fazer com que eles acreditem, sabe? Seja lá no que for, no tipo de dança que eles acreditem. Então, nesse sentido, eu acho que a dança podia permear mais a educação brasileira, sabe? Permitir uma relação com o corpo um pouco mais saudável, que eu acho que a gente está numa vida cada vez mais muito automatizada, as crianças no celular, né, o tempo todo. Então, a gente tem umas lutas dentro desse aspecto, assim, né? O que não exclui a pessoa ser bailarino e não exclui que esse discurso não seja importante. Justamente a valorização desse discurso que eu acho que a gente precisa construir, formar plateia mesmo, assim, sabe? A gente está bem distante de uma sociedade que possa, de modo geral, entender o que é a dança, entender o lugar da dança clássica ou contemporânea. Às vezes eu falo, assim, em sala de aula, né, que o contemporâneo ainda é um lugar muito restrito. Pouca gente vou dizer assim, uma coisa horrível, né? Intelectualizada o suficiente, né? Eu tô falando isso com muitas aspas, porque ainda é um nicho. Pouca gente vai olhar para isso, isso é dança. A maior parte das pessoas não vai conseguir compreender de princípio a mensagem, o significado, né, de uma dança desconstruída, que não tem um código de É, padrão, eu,
né? Eu acho aí, Renato, que a gente está falando da questão do preconceito, né? Achar também que dança é só aquela que acontece no palco. Não é. Qualquer movimento, ele pode ser encarado como dança. Se é dança acadêmica ou não, uma dança elaborada ou não, uma dança pensada ou intuitiva, uma dança que tem um propósito, ela é apenas abstrata, apesar de que o abstrato também tem um propósito. Então, mas as pessoas que não conseguem ampliar esse horizonte de pensamento, elas estão caindo na questão do preconceito, e isso é uma pena, não é? Agora, eu fico me perguntando assim, você, frente ao que você falou, você acredita que as faculdades de dança possam ampliar o público? Aquelas pessoas que passem por uma faculdade de dança, elas podem fazer com que o público vá mais para os teatros e veja a dança? Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Eu acho que a universidade de dança, ou a universidade está muito dentro da universidade pública, né? E dentro da universidade pública a gente tem essa vontade de que as coisas se tornem mais democráticas, e a gente vê até uma mudança de público dentro da nossa universidade nos últimos 20 anos, no sentido de que começou a ter um aspecto mais negro, pessoas mais, né, mais pessoas negras, mais pessoas de periferia, mais pessoas de outras vertentes de dança. Tudo isso é muito positivo e tudo isso é resultado, né, de possibilidades que se abriram dentro da universidade, como o SISU, né, pessoas virem de longe para vir para uma universidade via Enem, e tudo que aconteceu assim, em termos de universidade. A questão das cotas também, né? Também. Aqui na nossa a gente nem tem, mas mesmo sem ter, a gente tem Hum, um público que acessou a universidade sem ter sido privilegiado anteriormente, assim. Então isso já é muito bom, sabe? E eu acho que só isso já é um lugar onde a comunidade está se ampliando, né? A comunidade em volta da. sim, eu acho que é um lugar que merece aplauso, não é? O fato de mais pessoas da periferia estarem cursando a universidade, no caso até a faculdade de dança especificamente, já que o nosso tema é esse. Agora, a minha pergunta é, pegando esse gancho aí, Renato, você disse que no Brasil, a primeira faculdade de dança, ela já conta com mais de 50 anos, que é a Universidade Federal da Bahia, não é Uhum. isso? Então, de 50 anos para cá, onde que esse trabalho acadêmico influiu dentro dos teatros, na frequência ao teatro? Isso é uma pergunta ótima, viu, Wanderson? Eu acho que a gente tem que questionar bastante esse lugar da universidade também. Eu estou entendendo bastante o que você está colocando, porque aí eu vou te dizer a minha opinião. A universidade como um todo sempre foi muito afastada da comunidade, afastada da sociedade. Então, muito desse discurso acadêmico, intelectual, aí eu concordo plenamente, assim, que a gente tem que formar os estudantes com o acadêmico intelectual, mas com essa noção democrática, senão vira aquele castelo, né, de ficar falando, falando e produzindo reflexões, mas essas reflexões nunca chegarem na vida Isso. cotidiana das pessoas, assim. Eu acho que sim, desde que seja feito dessa maneira de construção de um estudante, né, de formação profissional, que é voltado tanto para as práticas, para as investigações, mas também para uma formação de professor. Eu acho muito relevante assim, entender como que tem que se dar essa formação de professor e democracia e conceitos desse tipo, né? Assim como uma formação humana. Né? Então, eu acho que o desafio da universidade é esse, a gente conseguir fazer uma formação humana, artística e docente, né? Que privilegie a democracia e que a teoria esteja a serviço da democracia, né? Que a teoria não seja esse lugar do acadêmico que eu convivi muito tempo, assim, dentro da filosofia, dentro de todas as disciplinas, a gente, quando vai chegando lá na pós-graduação e tal, você vai vendo que existe um mundo assim que importa para poucas pessoas, né? Abrir assim, São, ficam fora. encastelados, não é? Quase ninguém chega a eles, eles também não fazem questão de chegar aqui à grande Isso. população. Agora,
Você disse que a faculdade, ela forma, eu até anotei aqui para eu não me esquecer e não cometer nenhuma leviandade. Artista, docente, pesquisador. Mas você disse que as pessoas se formam e vão para as academias, vão para as escolas dar aula. Qual é o tipo de ensino prático? Porque o estudante da faculdade de dança, ele não vai entrar numa escola de dança e falar da teoria. Ele pode até, em algum momento, falar da história da dança, pode e deve, né? Falar da história da dança, de grandes bailarinos que representam a dança, que representaram personagens importantes, não é? Se a gente vai falar de uma bailarina que representou Julieta, a gente já entra numa questão de metalinguagem, porque foi Shakespeare, aí a gente vai para a literatura, isso é maravilhoso, esse leque ampliado, né? Agora, o artista, docente e pesquisador, quando vai para a escola, ele tem que ensinar prática. E com que prática ele está alimentado para ensinar? Então, Se ele chega só na universidade e ali ele talvez tenha o primeiro contato com a prática. olha, isso vai depender muito do perfil do aluno. Assim, eu até tinha anotado aqui para a gente pensar um pouco nas disciplinas em geral que a gente trabalha, né? Então, a gente tem alguns eixos, por exemplo, tem disciplinas de formação humana. Então, nisso você vai ter história da dança, história da arte, filosofia, antropologia, pedagogia, no sentido, né, de várias questões de estágio, pedagogia didática, etc. Aí você tem estudos de anatomia, cinesiologia, que é uma parte mais biológica. E aí, na parte artística, que é o que você está me perguntando, vai, Uhum. vai E técnica artística. isso, técnico e artístico, assim, a gente vai ter uma flexibilidade para o aluno fazer um curso mais voltado para a sua vertente artística. Digamos assim, se o estudante é de dança de rua, né, de danças urbanas, ele vai ter oportunidade de ele deveria ter a oportunidade de ter aulas de danças urbanas, porque a gente tem a disciplina, mas como são disciplinas optativas, nem sempre eu consigo ter professor. Aí a questão já é questão de governo e tudo mais. Mas você vai Uhum. ter a oportunidade de fazer o seu estágio nessa prática. E não, ele não vai ter a obrigação de fazer o estágio numa de determinada prática que a gente impõe. Tá? Então, o curso acaba tendo vários perfis de estudantes. Então, a gente tem gente que se forma professor de danças urbanas, professor de jazz, professor de balé clássico. Não está escrito isso no diploma, mas isso. Só queria Hum, ressaltar aqui que entrou um ex-aluno meu, Pedro. Seja muito bem-vindo, Oi, Pedro. Pedro. Aí, quando a gente coloca assim, mas não está escrito no diploma que ele é só professor de dança contemporânea, de dança urbana, né? Então, como é que eu vou botar esse cara no mercado? O mercado é que é muito ainda, né? Não tem a sua legislação muito fechada, e talvez isso seja bom. Eu não preciso ter um licenciado em danças urbanas para a pessoa dar aula de danças urbanas, né? Porque se precisasse também não ia ter público para isso, né? Agora sim, Uhum. o que une todas as disciplinas que vão ao longo do curso todo, são disciplinas de investigação e de criação. Então, assim, são disciplinas de oficinas, onde o que acaba resultando numa dança contemporânea, né? Uma expressão do próprio corpo, uma expressão de cada corpo como é, né? Sem impor uma vertente. São essas duas coisas que acontecem. O obrigatório seria uma formação mais voltada para pesquisa, para investigação, né, a partir do próprio corpo, e a possibilidade de que cada um estabeleça assim, voltei. Eu quero fazer mais matéria clássico, então eu vou e faço a minha grade de balé clássico. Entende? Se a gente Entendo. tivesse, Renata, se a gente tivesse é mais porque dinheiro, apoio, aí a gente teria assim mais professores de cada coisa. E isso já seria o ideal de uma realidade que a gente no momento não tem, entendeu, Vânia? é, entendi.
É porque falhou o som um pouquinho, mas eu acho que a gente conseguiu escutar tudo que você tinha para dizer sobre isso. Renata, ou o que você queria dizer agora, foi bem escutando. Renata, eu vou fazer uma colocação aqui, que isso envolve, cara, uma questão cultural e política e algo bem específico. E aí eu quero saber a sua opinião sobre isso. Na Rússia, por exemplo, onde as escolas de balé clássico, e aí é bom que se diga que as escolas de balé clássico não ensinam só balé clássico, eu acho até que eu me coloquei mal. Ah, As escolas do Mariinsky, as escolas do Bolshoi, de todos os países que compunham a extinta União Soviética, essas escolas duram 9 anos, elas têm uma formação sólida, não só em balé clássico, mas em dança folclórica, e maquiagem, e língua, assim, ensina sobretudo o inglês e o francês, porque são o francês por conta da nomenclatura, o inglês por conta de ser uma língua universal, já pensando no mercado de trabalho internacional. uhum. Quando esses estudantes se formam, são 9 anos de um estudo profundo. Se eles querem dar aula, aí eles passam por uma faculdade de pedagogia da dança, mas a prática veio antes. Sim. E o que me parece é que no Brasil existe uma inversão. A pessoa entra numa faculdade e depois ela dá aula. Dentro do meu ponto de vista, Renato, isso é estranho. Queria saber o seu ponto de vista. Uhum. Então, como eu falei antes, assim, também tem muita gente que já vem com uma formação. Isso aqui é a nossa questão de todo dia, sabe, Wanderson? A gente adoraria que todo mundo chegasse com uma formação. É, a nosso questionamento é, mas onde as pessoas vão tirar essa formação? De onde as pessoas vão tirar essa formação? Né? Então, tem pessoas que têm uma formação de academias, né, de escolas boas e que vêm super bem de clássico, outras também outras vertentes, enfim. Uhum, Teria que ser, na minha opinião, o ideal seria que isso acontecesse, mas que as pessoas tivessem o acesso a essa formação, né, básica, assim. Então, o que que a gente pensa? Dentro do que a gente tem, tá? Não do que a gente adoraria que fosse. Dentro do que a gente, uhum, né, a gente pensa formar esse profissional para o mercado na medida do possível mesmo, assim, sabe? É um pouco mais. Eu adoraria poder formar meus bailarinos para sair para o mercado internacional. Mas não é esse público que a gente tem na universidade pública, sabe? São escolas uhum. específicas, né, que te permitem sair para o mercado internacional, ou seja, ainda não tem no Brasil isso. E aí eu colocaria assim, eu adoraria fazer esse Desculpa, o que não tem no Brasil essas escolas ou faculdades? Aí eu não. escolas que fossem acessíveis, né? No sentido de que quem vem com técnica são aquelas pessoas que maior tem uma família e um poder aquisitivo, enfim, né? Eu acho que a gente tem poucas, né? Tem Poucas, mas a gente tem escola do Bolshoi, a gente tem escolas no Rio de Janeiro que tem projetos sociais. Nós temos uma escola no Rio de Janeiro, a Petite Danse, que tem atualmente, se eu não me engano, 4 bailarinos dentro do Royal Ballet. uhum. E assim, eu sei que uma primeira bailarina veio de um projeto social. Então, a gente tem essas escolas. Infelizmente, são poucas, né? Isso. Essa é a questão. No Rio de Janeiro, temos uma escola vinculada ao Estado também, mas são poucas, Pô, né? então aqui também a gente tem o Guaíra, mas assim, são, Guaíra. né, para uma população. E aí aquela coisa do afastamento. Eu entrevistei, desculpe, Renata, eu entrevistei 2 bailarinos saídos do Guaíra, Nayara Lopes, primeira bailarina do Pensilvana Ballet, e o Daniel Camargo, que é primeiro bailarino do mundo, né? Dança em tudo quanto todas as companhias do Guaíra. Ah, legal. A questão é sim, Wanderson, até um certo afastamento dessas instituições públicas também, que a maior parte das pessoas nem conhece. Tudo que eu falei tem a ver com aquilo que eu falei lá antes. Formar, trazer a dança para a cultura brasileira. A dança, digamos, dança de palco, dança clássica, dança, tornar isso um pouco mais natural para as pessoas lá fora, sabe? Então, às vezes, essas instituições existem,
mas não são conhecidas. Sabe, eu sei que essas instituições fazem todo o esforço, não estou falando que é culpa delas, é questão política mesmo, questão de incentivo, da gente muitas vezes não ter dinheiro para fazer as coisas e tudo mais, né? Às vezes a gente quer trazer Uhum. temporadas gratuitas, mas não tem como, tem que fazer dinheiro, né? Enfim, eu acho que é dentro dessa Sim. perspectiva mais macro, né? Mas, enfim, voltando, assim, eu não acho que a teoria tudo que você colocou, não acho que a teoria substitui a prática, eu acho que a prática seja prescindível. Eu não acho, eu particularmente não acho. E tem colegas que acham. Eu sei que tem colegas que acham e respeito a opinião desses colegas, sabe? Que pensam a dança ou a ideia de arte mais pelo lado da performance, que a técnica não é tão relevante e tal. Mas, assim, eu penso que quanto mais técnica, melhor. Né? Eu não acho É, diferente, assim. Mas eu também é. coloco dentro de um paradigma pragmático, assim, sabe? Tipo, dentro do que a gente tem. O que a gente vai fazer para promover a dança nessa sociedade que é a que a gente tem, né? Que a gente está vivendo, assim. É. Eu penso assim, Renata, quando nos colocamos no papel de professores, e penso eu que nós temos a obrigação de passar o melhor em termos técnicos, práticos para aquele estudante, porque ele encontrou você dentro de uma escola de dança, uma escola. Se o aluno ele pretende utilizar aquela técnica para galgar degraus maiores até uma carreira internacional, isso é entre ele e o que ele aprendeu. Se Uhum. o aluno deseja dançar apenas no final do ano, isso é entre ele e o que ele aprendeu. Se o aluno deseja utilizar as aulas de dança apenas como atividade física, isso é entre ele e o que ele aprendeu. Mas o papel do docente, do pedagogo, é dar uma formação sólida. É onde eu fico me questionando Uhum. se as faculdades de dança brasileiras, e até se a gente está falando em faculdade, está falando de pessoas já adultas, Uhum. qual é a formação que essas pessoas têm para dar àquele aluno da escola aquilo que o aluno deseja, Sim, perfeito. sabe? Entendo, assim. É, eu não tenho uma resposta assim, no sentido de que a universidade como um todo vai te dar um ou outro perfil de egresso. O que eu posso te dizer é, a gente pega aquela menina que vem com técnica de balé clássico e amadurece ela no sentido pedagógico, humano e técnico, né? Também quando na do possível, porque a gente precisa privilegiar algumas coisas, né? Então, assim, em algum momento, a Unespar, por exemplo, até 2009, a gente tinha uma carreira, um currículo, que era super voltado para dança moderna e dança clássica. Era muito técnico, assim, sabe? Eu não estava nessa época, Uhum, uhum. meus colegas refletiram sobre isso e entenderam que era melhor um curso que privilegiasse essa articulação entre teoria e prática, para que esse estudante saísse capaz de manejar não só a técnica, mas manejar a ideia de ser um docente, né, a possibilidade de intervir na sociedade como artista e tudo mais. Né? Então, houve essa mudança, foi bem drástica, assim, e cada curso de graduação de universidades no Brasil também tem, estou falando do meu, né? Tem suas diferenças. Uhum. Mas a realidade é essa: você vai ter uma pessoa formada que já veio da dança clássica por. É meio aleatório, entende? Isso é ruim, né? Sim, sim. Seria legal que né, viesse com uma. Todo mundo de cada vertente pudesse ter tido lá no passado muita formação. Não é realmente o que acontece, né? Mas a gente pega o que essa formação já prévia deles, né? E procura amadurecer na medida do possível para que eles voltem então para suas para no mesmo lugar de técnica que eles já estavam, sejam mais maduros, mais responsáveis, mais humanos, mais capazes de Uhum. democracia, essa possibilidade de expansão da dança, sabe? Então, assim, eu compreendo esse
talvez incômodo, não sei se é um incômodo, mas assim, poxa, mas a gente está abrindo mão da técnica? Não, a gente não está abrindo mão da técnica, mas a gente está trabalhando com pessoas reais. Né? Essas pessoas reais, algumas têm mais técnica, outras não. E a gente faz essa escolha de tentar amadurecer a pessoa na técnica que ela já traz, né? Porque a gente não tem uma oferta ampla de técnica gratuita, digamos assim, né? Como na Rússia. Se for na Rússia, toda escola pública na Rússia me parece que tem balé clássico, né? Ou até algum tempo era assim. Então, isso iguala muito, né? A oferta, a possibilidade da pessoa se profissionalizar naquilo. E a nossa realidade ela é muito ímpar, né? Assim, pessoas totalmente diferentes disso, assim, né? Diferente dessa equiparação. Tem pessoas de todo tipo de dança. Assim. As deficiências brasileiras, elas são muito acentuadas em todas as áreas, né, Renata? Todas as áreas. Olha, Renata, eu queria dizer, infelizmente o nosso tempo acabou, que eu sou muito a favor do estudo, eu gosto da leitura, do livro, da pesquisa, eu particularmente gosto muito, viu? Então, por isso meu interesse em conversar com você. Eu acho que foi bastante esclarecedor tudo isso que você falou, e aí cada um que assistir que tire as suas conclusões, né? Mas eu quero agradecer profundamente por essa bagagem, esse conhecimento que você trouxe aqui para o nosso bate-papo. Imagina, Muito obrigado. foi um prazer, assim, sempre disponível para falar sobre dança. Tá bom? Sim. Muito obrigado. Eu sei que você tem uma apresentação hoje, que tudo corra bem, Obrigada. tá? Com você e seus alunos. Tá bom. Bom espetáculo. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Eu que agradeço.